Ao entrar no lobby de um hotel 5 estrelas, o milionário ficou paralisado ao perceber que a faxineira era sua esposa desaparecida há 11 anos. Se aproximou e o mármore italiano refletia as luzes douradas do lustre de cristal como um espelho de águas calmas. Mas Rodrigo Santana não conseguia admirar a beleza de seu próprio império, aos 45 anos. O magnata dos hotéis de luxo caminhava pelos corredores do Santana Copacabana, como um rei melancólico inspecionando seu reino. 12 anos construindo esse império não haviam sido suficientes para preencher o vazio que carregava no peito. "Bom dia, Sr. Santana", cumprimentou Helena, a gerente-geral, aproximando-se com uma pasta de relatórios. "Os números de dezembro estão excelentes. A taxa de ocupação chegou a 98%. Rodrigo acenou com a cabeça. Mas seus olhos escuros continuaram percorrendo o lobby. Tudo estava perfeito. Os arranjos de flores tropicais, o cheiro sutil de baunilha no ar, o som discreto da fonte ornamental. Cada detalhe havia sido pensado para criar uma atmosfera de sofisticação absoluta. Era assim que ela teria querido, Fernanda. O nome ainda doía como uma ferida mal cicatrizada. 12 anos não haviam sido suficientes para apagar a memória da mulher que havia sido sua vida inteira. Mesmo casado novamente, mesmo feliz com Larissa e Eduardo, uma parte de seu coração permanecia enterrada naquele carro destroçado na Barra da Tijuca. "Senhor Santana", Helena insistiu, percebendo sua distração. "Gostaria de revisar os relatórios agora." "Depois", murmurou Rodrigo, continuando sua caminhada. Foi então que a viu. Uma mulher de uniforme azul marinho estava ajoelhada no chão, esfregando uma mancha imperceptível no mármore, com movimentos cuidadosos e repetitivos. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque simples, e ela mantinha a cabeça baixa, concentrada no trabalho. Algo naqueles gestos delicados fez o coração de Rodrigo acelerar de forma inexplicável. "Quem é ela?", perguntou, apontando discretamente. Helena olhou na direção indicada. "Adriana Silva. Trabalha conosco há 2 meses. É muito dedicada. Nunca faltou um dia sequer." Adriana. O nome não significava nada para ele. Mas aquelas mãos... Rodrigo conhecia aquelas mãos. Havia beijado cada dedo. Havia entrelaçado seus dedos com os dela milhares de vezes. Seu corpo inteiro tremeu com uma certeza impossível. Começou a caminhar em direção à mulher. Cada passo ecoando no mármore como batidas de tambor. Ela ergueu levemente a cabeça. E quando seus olhos se encontraram, o mundo parou. Era ela. Era ela. Fernanda. Os olhos verdes que o haviam enfeitiçado aos 20 anos estavam ali, assombrados por uma tristeza profunda que não existia antes. O rosto estava mais magro, marcado pelo tempo e por sofrimentos que ele não conseguia imaginar. Mas era ela, sua Fernanda, viva. "Não", ela sussurrou, tão baixo que apenas ele pôde ouvir. Suas mãos tremeram, deixando cair o pano de limpeza. "Não, não, não." Rodrigo se aproximou mais, ignorando os olhares curiosos dos hóspedes que passavam pelo lobby. Sua respiração estava descontrolada. Seu coração batia tão forte que tinha certeza de que todos podiam ouvir. "Fernanda." A palavra saiu como um gemido sufocado. Ela se levantou rapidamente, mas suas pernas pareciam não conseguir sustentá-la. Cambaleou, e instintivamente Rodrigo estendeu a mão para ampará-la. Quando seus dedos se tocaram, uma descarga elétrica percorreu o corpo de ambos. "Por favor", ela implorou, seus olhos enchendo-se de lágrimas. "Você precisa fingir que não me conhece." "Como assim? Você está viva, Fernanda." "Meu Deus, você está viva." Rodrigo mal conseguia controlar a emoção. Queria abraçá-la, beijá-la, gritar para o mundo inteiro que sua esposa havia voltado dos mortos. "Escute-me bem", ela sussurrou com urgência, fingindo arrumar o material de limpeza enquanto falava. "Se você demonstrar que me conhece, se alguém desconfiar de alguma coisa, todos nós vamos morrer. Você, eu, Eduardo, todos. Eduardo, como você sabe sobre Eduardo?" O sangue de Rodrigo gelou nas veias. "Eu sei de tudo, sei da Larissa, sei que vocês são felizes, sei que construiu uma família linda." Sua voz se quebrou. "E eu jamais deveria ter aparecido na sua vida novamente."
Não diga isso nunca mais. Rodrigo olhou ao redor, percebendo que algumas pessoas começavam a prestar atenção na conversa. Respirou fundo, forçando-se a manter a compostura. Preciso falar com você agora. Não podemos. É perigoso demais. Então quando? Onde? Fernanda hesitou, suas mãos calejadas tremendo enquanto guardava os produtos de limpeza no carrinho. Igreja da Penha. Amanhã, 7 da manhã. Mas se alguém seguir você, se houver qualquer suspeita, eu desapareço para sempre. Fernanda. E você nunca mais terá notícias minhas, completou ela. Empurrando o carrinho em direção ao elevador de serviço, Rodrigo ficou parado no meio do lobby, sentindo como se tivesse levado um soco no estômago. Hóspedes passavam por ele. Funcionários cumprimentavam educadamente. A vida seguia seu curso normal, enquanto seu mundo havia sido virado de cabeça para baixo. Ela está viva. A frase ecoava em sua mente como um mantra impossível. 12 anos de luto. 12 anos construindo uma nova vida sobre os destroços da tragédia. 12 anos amando Larissa e Eduardo, com a culpa constante de estar traindo a memória de sua primeira esposa. E agora ela estava ali, limpando o chão de seu próprio hotel, sussurrando ameaças de morte se ele demonstrasse reconhecê-la. Senhor Santana, Helena apareceu ao seu lado novamente. Está tudo bem? O senhor está muito pálido. Estou bem. Mentiu, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Só um pouco cansado. Quer que eu remarque suas reuniões da tarde? Não precisa. Rodrigo olhou em direção ao elevador onde Fernanda havia desaparecido. Helena, a funcionária da limpeza. Adriana, você disse que ela trabalha aqui há 2 meses. Sim, senhor. Por que pergunta? Curiosidade apenas. Ela. Parece familiar. Helena riu. O senhor conhece todas as 5.000 pessoas que trabalham em seus hotéis. Impressionante. Rodrigo forçou um sorriso, mas por dentro sentia como se estivesse se afogando. Precisava ir para casa. Precisava ver Larissa e Eduardo. Precisava se agarrar à realidade que havia construído nos últimos anos. Mas ao mesmo tempo, cada fibra de seu ser gritava para que subisse naquele elevador e procurasse por ela. Igreja da Penha, 7 da manhã, 24 horas nunca haviam parecido tão longas. Rodrigo saiu do hotel caminhando como um autômato, cumprimentando funcionários e respondendo perguntas sem realmente ouvir. Sua mente estava completamente focada naqueles olhos verdes assombrados, naquelas mãos calejadas que um dia foram tão macias quanto seda, naquela voz que ainda o fazia tremer mesmo depois de tantos anos. Quando entrou no carro, suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar as chaves. No banco do passageiro, havia uma foto de sua família atual. Ele, Larissa e Eduardo sorrindo na praia de Ipanema no último fim de semana. Larissa estava linda, com os cabelos loiros esvoaçando no vento. Eduardo, aos 7 anos, tinha os mesmos olhos escuros do pai e um sorriso travesso que derretia o coração de qualquer um. Sua família, sua vida, sua realidade pelos últimos 8 anos. E agora Fernanda estava viva, escondida nas sombras de seu próprio mundo, carregando segredos que ameaçavam destruir tudo. Rodrigo encostou a cabeça no volante e, pela primeira vez em 12 anos, chorou. A Igreja da Penha estava envolta na bruma matinal quando Rodrigo chegou. Eram 5h40 da manhã, mas ele não conseguira dormir uma única hora. Passara a noite inteira olhando para o teto, com Larissa dormindo piscimente ao seu lado e Eduardo roncando baixinho no quarto ao lado, sua família perfeita, construída sobre as cinzas de um amor que ele acreditava estar morto. Subiu os 208 degraus da escadaria como um penitente, cada passo ecoando no silêncio da madrugada. Alguns fiéis já estavam chegando para a primeira missa, mas Rodrigo apenas procurava por uma figura familiar entre as sombras. Ela estava sentada no último banco, com um lenço cobrindo parcialmente o rosto. Mesmo assim, ele a reconheceria em qualquer lugar. Fernanda sempre teve essa postura ereta, quase aristocrática, mesmo quando tentava se esconder. Achei que não viria. Ela sussurrou quando ele se sentou ao seu lado, mantendo uma distância respeitosa. Como eu poderia não vir? Rodrigo a observou de perfil. 12 anos haviam marcado seu rosto, criando rugas ao redor dos olhos que antes eram límpidos como água de nascente. Fernanda, o que aconteceu?
Por que fingiu sua morte? Por que me deixou sofrer todos esses anos? Ela fechou os olhos, como se cada palavra fosse uma punhalada. Porque não tinha escolha. Sempre há escolha. Não quando sua irmã mais nova está sendo mantida refém por um psicopata. A voz dela tremeu. Não quando você descobre que está grávida no mesmo dia em que recebe a ligação, dizendo que Camila vai morrer se você não fizer exatamente o que eles mandam. O mundo de Rodrigo parou novamente. Grávida. Fernanda assentiu, lágrimas escorrendo silenciosamente por suas bochechas. 3 semanas. Eu ia te contar naquele fim de semana em Búzios que tínhamos planejado. Íamos para aquela pousadinha que você amava. Lembra, eu já tinha até comprado um teste de gravidez para fazer junto com você. Búzios. Rodrigo se lembrava perfeitamente. Ela havia cancelado a viagem na última hora, dizendo que estava se sentindo mal. 2 dias depois, recebeu a ligação da polícia sobre o acidente. Mas Sebastião Moreira não ia esperar. Ele sabia dos seus hotéis, sabia que eram perfeitos para lavar dinheiro. Ele queria uma participação nos negócios. E Camila era sua garantia de que eu faria você aceitar. Sebastião Moreira. O nome era familiar. Rodrigo se lembrava vagamente de reportagens sobre um traficante do Complexo do Alemão, mas nunca havia prestado muita atenção. Como ele chegou até vocês? Camila estava namorando um cara da faculdade. Não sabíamos que ele trabalhava para Sebastião, quando descobriram que ela era minha irmã, que eu era casada com o dono de uma rede de hotéis. Fernanda respirou fundo. Sebastião viu uma oportunidade. A igreja estava se enchendo lentamente. Rodrigo precisava manter a voz baixa, mas queria gritar, quebrar alguma coisa, matar alguém com as próprias mãos. E você achou que fingir a própria morte era a solução. Era a única solução. Sebastião disse que se eu não conseguisse convencer você a aceitar a proposta dele, mataria Camila e depois viria atrás de você. Eu não podia deixar isso acontecer. Não com nosso bebê crescendo dentro de mim. Nosso bebê, Rodrigo sussurrou. A realidade finalmente o atingindo como um tsunami. Onde está nosso filho? Filha. Fernanda sorriu através das lágrimas. Valentina. Ela tem 11 anos agora. Valentina. O nome era doce na língua dele. Onde ela está? Orfanato Municipal de Niterói. Sebastião não podia saber da existência dela. Então inventei que ela era filha de uma amiga que morreu no parto. Tem sido a mentira mais difícil da minha vida. Rodrigo sentiu como se alguém estivesse arrancando seu coração com as mãos nuas. Uma filha. Ele tinha uma filha de 11 anos que cresceu achando que era órfã, enquanto ele construía uma nova família, sem saber que sua primeira família ainda existia. E durante todos esses anos, o que você fez? Onde esteve? Trabalhando para Sebastião. A vergonha na voz dela era palpável. Ele me mantinha perto. Me usava para conseguir informações sobre empresários ricos. Eu era a isca perfeita. Viúva jovem. Aparentemente vulnerável. Eles nunca suspeitavam que eu estava coletando dados para um traficante. Meu Deus, Fernanda. Camila continua refém até hoje. Sebastião a mantém em uma casa no Complexo do Alemão. Às vezes me deixa vê-la só para me lembrar do que está em jogo. Ela não está bem, Rodrigo. 12 anos de cativeiro destruíram minha irmãzinha. A missa estava começando. O padre iniciou a cerimônia. Mas Rodrigo só conseguia ouvir o som de seu próprio coração se despedaçando. Tudo em que acreditara pelos últimos 12 anos era uma mentira. Fernanda estava viva. Tinha uma filha dele. Estava trabalhando para criminosos. Por que apareceu no meu hotel agora? Ele perguntou. Por que arriscar tudo depois de tanto tempo? Fernanda hesitou, olhando ao redor para ter certeza de que ninguém estava prestando atenção. Porque Sebastião está planejando te matar. O sangue de Rodrigo gelou. O quê? Ele cansou de tentar conseguir participação nos seus negócios através de métodos sutis. Agora quer tudo. Vai eliminar você e assumir os hotéis através de uma empresa fantasma que já montou. Ela segurou o braço dele com força. Eu consegui esse emprego de faxineira para ficar perto de você, para tentar encontrar uma forma de protegê-lo. Proteger-me, Fernanda. Você não entende o que está dizendo. Temos que ir à polícia. A polícia não pode nos ajudar. Sebastião tem contatos em todos os lugares. Quando ele descobrir que estou em contato com você... Ela estremeceu.
Ele vai matar Camila primeiro, só para me fazer sofrer. Depois vai atrás de Valentina, e então de você, e Eduardo, e Larissa. A realização o atingiu como um tapa na cara. Minha família está em perigo. Sebastian não sabe sobre eles ainda. Pelo menos, eu espero que não saiba. Fernanda olhou para ele com uma intensidade que o fez tremer. Rodrigo, você construiu uma vida linda. Larissa parece ser uma mulher maravilhosa. E Eduardo é lindo. Tem os seus olhos. Como você sabe sobre eles? Eu sempre soube. Acompanhei sua vida de longe todos esses anos. Quando você se casou novamente, quando Eduardo nasceu, eu sabia de tudo. Sua voz se quebrou novamente. E eu ficava feliz por você, mesmo com o coração destroçado. Eu ficava feliz porque você merecia ser amado. Rodrigo não conseguia mais conter as lágrimas. Eu nunca parei de te amar, nem um dia sequer. Eu sei, e por isso precisa me esquecer novamente. Fernanda se levantou, ajeitando o lenço no rosto. Precisa proteger sua família de verdade. Larissa e Eduardo não merecem pagar por nossos pecados. Não vou deixar você ir embora de novo. Você não tem escolha. Rodrigo, assim como eu não tive há 12 anos. Fernanda, espera. Ele também se levantou, mas ela já estava se afastando. Se conseguir encontrar uma forma de sairmos todos vivos disso, eu te procuro. Mas enquanto isso, ela se virou uma última vez. Finja que sua faxineira Adriana é só mais uma funcionária. Finja que nunca me viu antes. E pelo amor de Deus, proteja Eduardo. E Valentina, nossa filha. Deixe-a onde está. Por enquanto, ela está segura no orfanato. Sebastian não desconfia da existência dela. Fernanda engoliu em seco. Se algo acontecer comigo, promete que vai cuidar dela. Não fale assim. Promete. Prometo. Ele sussurrou. Fernanda assentiu e saiu da igreja, desaparecendo na multidão de fiéis, como um fantasma retornando às sombras. Rodrigo ficou ali parado, no meio da missa matinal, sentindo como se acabasse de acordar de um sonho, para descobrir que estava vivendo um pesadelo. Quando finalmente desceu as escadarias da penha, o sol já estava alto, e o rio acordava para mais um dia. Mas para Rodrigo Santana, o mundo havia mudado para sempre. Tinha uma filha de 11 anos em um orfanato. Sua primeira esposa estava viva, trabalhando como faxineira em seu próprio hotel. Um traficante queria matá-lo para roubar seu império. E em casa, Larissa provavelmente estava preparando o café da manhã para Eduardo. Sem imaginar que a vida perfeita que haviam construído juntos estava prestes a desmoronar, Larissa Moreira Santana estava organizando os documentos de Rodrigo quando encontrou a foto. Era uma imagem antiga, desbotada pelo tempo, onde um Rodrigo mais jovem sorria radiante ao lado de uma mulher de cabelos castanhos e olhos verdes. Eles estavam em uma praia, provavelmente Búzios, e a felicidade que emanavam era quase palpável. Fernanda, Larissa conhecia aquele rosto melhor do que gostaria de admitir. Havia passado 4 anos como psicóloga de Rodrigo, ajudando-o a superar o luto, antes de se tornarem algo mais. Conhecia cada detalhe da história do primeiro casamento dele, cada nuance da dor que ele carregava. O que ela nunca havia contado a Rodrigo era que conhecia Fernanda muito antes de conhecê-lo. Mamãe. Eduardo apareceu na porta do escritório, ainda de pijama. Por que você está chorando? Larissa rapidamente enxugou as lágrimas e escondeu a foto entre os papéis. Não estou chorando, meu amor. Só entrou um cisco no meu olho. O papai ainda não voltou. Não. Ele saiu muito cedo hoje. Disse que tinha uma reunião importante. Ela se ajoelhou na altura do filho, alisando seus cabelos escuros. Que tal tomarmos café da manhã juntos? Posso fazer suas panquecas favoritas. Eduardo sorriu, mas havia uma preocupação infantil em seus olhos. A mamãe anda triste ultimamente, e o papai também. Vocês brigaram. Se ao menos fosse tão simples, pensou Larissa. Não, meu amor. Às vezes os adultos ficam preocupados com trabalho, essas coisas chatas, mas eu e seu pai nos amamos muito, e amamos você mais que tudo no mundo. Tá bom. Eduardo pareceu satisfeito. Mas se vocês brigarem, eu vou fazer vocês se reconciliarem igual nos filmes. Depois que Eduardo desceu para a cozinha, Larissa pegou a foto novamente. Suas mãos tremiam tanto que a imagem ficou embaçada. 12 anos. 12 anos mantendo esse segredo.
construindo uma vida sobre mentiras tão elaboradas que às vezes ela mesma esquecia onde terminava a verdade e começava a farsa. 1998. Favela do complexo do alemão Larissa tinha apenas 16 anos quando Sebastian voltou para casa, depois de 3 anos preso. Ela estava terminando o ensino médio, sonhando em fazer faculdade de psicologia, quando o irmão mais velho reapareceu em suas vidas como um furacão de violência e ambição. Minha irmãzinha cresceu, ele disse, observando-a com aqueles olhos frios que sempre a faziam tremer, e ficou bonita. Isso pode ser útil. Sebastian havia saído da cadeia com planos grandiosos. Não queria mais ser apenas mais um traficante da favela. Queria poder real, dinheiro limpo, respeitabilidade. E Larissa seria sua carta de entrada no mundo dos ricos. Você vai estudar, ele declarou. Vai se formar, vai virar doutora, e quando eu precisar de você, vai fazer exatamente o que eu mandar. Larissa não tinha escolha. Sebastian controlava tudo. O dinheiro para sua faculdade, a segurança de sua mãe, a própria vida dela. Durante anos, ela estudou psicologia enquanto Sebastian construía seu império nas sombras. Quando se formou, ele já tinha tudo planejado. Rodrigo Santana, disse Sebastian, mostrando-lhe uma foto do empresário. Acabou de perder a esposa em um acidente. Está destruído. Você vai ajudá-lo a se curar. E vai me contar tudo sobre os negócios dele. O telefone tocou. Tirando Larissa de suas lembranças dolorosas, era Sebastian, irmãzinha querida. A voz dele estava carregada de uma falsa afetividade que a fazia sentir náuseas. Precisamos conversar. Não temos nada para conversar. Sebastian, claro que temos, principalmente sobre sua faxineira nova. O sangue de Larissa gelou. O que você está falando? Adriana Silva. Trabalha no hotel do seu maridinho há 2 meses. Não reconhece o nome. Que pena! Ela era Fernanda Santana até fingir a própria morte há 12 anos. Larissa se apoiou na mesa, sentindo as pernas fraquejarem. Isso é impossível. Fernanda morreu no acidente. Morreu nada. Eu que organizei toda a encenação. E agora ela está trabalhando bem debaixo do nariz do ex-marido. Sebastian riu. Um som que sempre fazia Larissa se lembrar de vidro quebrando. Imagino que seu Rodrigo deve estar bastante perturbado. O que você quer, Sebastian? Quero que você mantenha seu marido sob controle. Se ele começar a fazer perguntas, se tentar ir à polícia, se der qualquer passo em falso. A voz dele se tornou gélida. Você sabe o que acontece com pessoas que me decepcionam. Você não pode fazer isso. Rodrigo não tem nada a ver com seus negócios. Ele tem tudo a ver. Os hotéis dele são perfeitos para lavar meu dinheiro. Eu tentei o jeito fácil durante anos, mas ele sempre recusou qualquer proposta de sociedade. Agora vou fazer do meu jeito. E se eu me recusar a me ajudar, então Eduardo vai crescer órfão. A ameaça foi dita com uma calma aterrorizante. E você sabe que não estou blefando. A ligação foi encerrada, deixando Larissa tremendo na sala silenciosa. Ela se deixou cair na poltrona, abraçando-se como uma criança assustada. Durante 8 anos. Conseguira manter os 2 mundos separados. Era esposa e mãe dedicada durante o dia, informante e relutante durante a noite. Relatava a Sebastian detalhes insignificantes sobre a vida de Rodrigo, onde ele almoçava, com quem se reunia, que hotéis pretendia comprar, nada que pudesse realmente prejudicá-lo. Mas agora Fernanda estava viva, estava de volta à vida de Rodrigo, e Sebastian não toleraria mais jogos. Mamãe, Eduardo apareceu novamente, dessa vez carregando uma bandeja com 2 xícaras de chocolate quente. Fiz para nós 2 bem do jeito que você ensinou. Larissa sorriu através das lágrimas. Aceitando a xícara que o filho lhe oferecia, Eduardo se sentou ao seu lado no sofá, encostando a cabeça em seu ombro com a naturalidade dos 7 anos. Mamãe, posso perguntar uma coisa? Claro, meu amor. Por que o papai tem 2 fotos de casamento guardadas no escritório? Larissa quase derrubou a xícara. Como assim? 2 fotos? Uma é de vocês 2, que fica na mesa, mas hoje de manhã eu vi ele olhando uma foto antiga, de muito tempo atrás. Ele estava com uma moça diferente e eles pareciam muito felizes. Eduardo a olhou com curiosidade infantil. O papai foi casado antes de conhecer você. Sim, Larissa respondeu cuidadosamente. Seu pai teve uma primeira esposa.
mas ela morreu antes de você nascer. Ela era bonita, muito bonita, e o papai a amava. Amava muito. Eduardo ficou pensativo por alguns instantes. Então, o papai é tipo um príncipe dos contos de fadas, que teve que passar por coisas tristes antes de encontrar a felicidade de novo com você. A inocência da pergunta partiu o coração de Larissa. É uma forma de ver, sim. Legal. Isso significa que vocês viveram felizes para sempre. Se ao menos ele soubesse, pensou Larissa, beijando o topo da cabeça do filho. Espero que sim, meu príncipe. Espero que sim. Quando Eduardo foi brincar, Larissa voltou ao escritório e pegou a foto de Fernanda novamente. A mulher sorria com uma alegria genuína que ela mesma nunca conseguira alcançar completamente. Mesmo amando Rodrigo de verdade, mesmo sendo feliz com a família que construíram, sempre havia uma sombra sobre sua felicidade. A sombra de Sebastian, de suas ameaças, de sua própria cumplicidade forçada. E agora, Fernanda estava de volta. Larissa pensou em contar tudo a Rodrigo, contar sobre Sebastian, sobre como seu casamento havia começado como uma manipulação, sobre como ela se apaixonara de verdade apesar de tudo, contar sobre as ameaças, sobre o medo constante, sobre como vivia uma vida dupla há 8 anos. Mas, e se ele não a perdoasse? E se descobrisse que ela era irmã do homem que havia destruído sua primeira família? E se Eduardo perdesse os únicos pais que conhecia? O telefone tocou novamente. Dessa vez era Rodrigo. Oi, amor. Ela atendeu, tentando soar normal. Oi, escuta. Vou chegar um pouco tarde hoje e tenho algumas questões para resolver. Tudo bem no trabalho? Houve uma pausa longa demais. Sim, tudo. Tudo bem, como está, Eduardo? Bem. Perguntando sobre você, como sempre. Larissa respirou fundo. Rodrigo, posso perguntar uma coisa? Claro. Você está feliz com nossa vida, nossa família. Por que essa pergunta? Só quero ter certeza que você me ama, que ama Eduardo, que somos importantes para você. Larissa, a voz dele se suavizou. Vocês são tudo para mim. Você sabe disso. Eu sei. Eu também te amo. Muito. Depois que desligou, Larissa olhou pela janela da sala, lá embaixo, no playground do condomínio. Eduardo brincava com outras crianças. Rindo e correndo sob o sol de verão, sua vida era perfeita na superfície. Casamento feliz, filho adorável, casa linda, segurança financeira. Mas por baixo dessa perfeição, os alicerces estavam podres. E agora, com Fernanda de volta, toda a estrutura ameaçava desmoronar. Larissa guardou a foto de Fernanda e foi preparar o almoço, fingindo que era apenas mais um dia normal em sua vida normal. Mas sabia que o tempo estava se esgotando. Sebastian não era conhecido por sua paciência, e agora que Fernanda havia ressurgido dos mortos, ele não hesitaria em destruir qualquer um que se colocasse em seu caminho, inclusive ela mesma. O orfanato municipal de Niterói estava localizado em uma colina que oferecia uma vista melancólica da Baía de Guanabara. Rodrigo estacionou o carro na rua íngreme, observando o prédio amarelo desbotado onde sua filha havia crescido sem ele. Era meio da tarde de uma terça-feira, e ele havia inventado uma desculpa qualquer sobre visitar fornecedores na região. Suas mãos tremiam enquanto caminhava em direção ao portão. Valentina. O nome ecoava em sua mente como uma oração. 11 anos. Sua filha tinha 11 anos, e ele não sabia nem como ela era fisicamente. Posso ajudá-lo? Uma mulher de meia idade, vestindo um avental florido, o recebeu na entrada. Eu gostaria de conhecer o trabalho de vocês. Rodrigo improvisou. Tenho interesse em fazer doações regulares. Os olhos da mulher se iluminaram. Que maravilha! Sou irmã Conceição, diretora da instituição. Ficaremos muito felizes em mostrar nossas instalações. Qual é o seu nome? Roberto Silva, mentiu Rodrigo. Trabalho com importação. Seja bem-vindo, Sr. Silva. Venha, vou lhe mostrar como funciona nossa pequena família. Rodrigo seguiu a irmã pelos corredores simples, mas limpos. As paredes eram decoradas com desenhos infantis coloridos, e o cheiro de comida caseira vinha da cozinha. Crianças de várias idades corriam pelos corredores, brincando e rindo como se aquele lugar fosse realmente um lar. Temos 42 crianças atualmente, explicou irmã Conceição.
A maioria são casos de abandono, ou famílias que não têm condições de criá-las. Tentamos dar todo o amor e educação possíveis. E como funciona o sistema de adoção? Infelizmente é muito lento. As crianças maiores são as que mais sofrem. Todo mundo quer bebês. Ela suspirou. Temos meninas de 10, 11 anos que provavelmente vão crescer aqui até os 18. O coração de Rodrigo se apertou. 11 anos. Sim, temos uma especialmente que me preocupa, Valentina. Uma menina linda, muito inteligente, mas com uma tristeza no olhar que não deveria existir em uma criança. Poderia conhecê-la. Irmã Conceição o estudou por um momento. Claro, ela está na biblioteca agora. Adora ler. Caminharam até uma sala pequena forrada de estantes com livros doados. E lá estava ela. Rodrigo sentiu o ar ser sugado de seus pulmões. A menina estava sentada em uma poltrona grande demais para ela. Completamente absorta na leitura de um livro de contos de fadas, tinha os cabelos castanhos de Fernanda, mas ondulados como os dele quando era criança. Suas feições delicadas eram uma mistura perfeita dos dois, mas o que mais o impressionou foram os olhos, exatamente iguais aos seus, escuros e profundos. Valentina, chamou Irmã Conceição suavemente. Venha conhecer o Sr. Silva. Ele está interessado em ajudar nossa instituição. A menina ergueu os olhos do livro, e Rodrigo teve que se apoiar na parede para não cambalear. Era como olhar para si mesmo em uma versão feminina e infantil. A conexão foi instantânea, inexplicável, como se suas almas se reconhecessem mesmo sem nunca terem se encontrado. Olá, disse Valentina. Fechando o livro cuidadosamente. É sobre doações de livros, porque nossa biblioteca precisa de mais exemplares de literatura clássica. A maturidade na voz da menina de 11 anos surpreendeu Rodrigo. Você gosta de ler. Amo. É a melhor forma de viajar para outros mundos quando você não pode sair do lugar onde está. Valentina o observou com curiosidade. O senhor parece familiar, já nos conhecemos. Não. Não. Nunca nos vimos antes. A mentira doeu fisicamente. Que livro está lendo? A Pequena Sereia, de Hans Christian Andersen. A versão original, não a da Disney. Ela mostrou a capa desgastada. É sobre sacrifício e amor verdadeiro, bem diferente dos contos açucarados que contam para as crianças. E você gosta de histórias tristes. Prefiro histórias verdadeiras, mesmo que doam. Valentina inclinou a cabeça. O senhor tem filhos? A pergunta foi como um soco no estômago. Eu tenho um filho, Eduardo. Ele tem 7 anos. Que sorte dele ter uma família de verdade. Não havia amargura na voz de Valentina. Apenas uma aceitação melancólica que partiu o coração de Rodrigo. Valentina. Ele se ajoelhou para ficar na altura dela. Se você pudesse pedir qualquer coisa, o que pediria? A menina pensou por um momento. Queria saber como era minha mãe. Irmã Conceição diz que ela morreu quando eu nasci, mas não tem nenhuma foto, nenhuma lembrança. É como se eu tivesse surgido do nada. Se você soubesse, pensou Rodrigo, lutando contra a vontade de abraçá-la e contar toda a verdade. Tenho certeza de que ela te amava muito. Às vezes eu sonho com ela. É meio bobo, mas imagino que ela tinha cabelos como os meus e que lia para mim antes de dormir. Valentina sorriu timidamente. E às vezes sonho que meu pai aparece aqui e me leva para casa. Mas Irmã Conceição diz que ele também morreu. Seus pais não estão mortos. Rodrigo sussurrou, quase sem perceber. Como? Eu disse que seus pais devem estar olhando por você do céu. Ele se corrigiu rapidamente, mas Valentina continuou o observando com aqueles olhos inteligentes demais para a idade. Senhor Silva. Irmã Conceição se aproximou. Gostaria de ver as outras instalações. Sim, claro. Rodrigo se levantou, relutante em deixar Valentina. Foi um prazer conhecê-la, Valentina. Também foi um prazer. A menina hesitou. O senhor vai voltar. Vou tentar. Tá bom. Talvez da próxima vez o senhor possa trazer seu filho Eduardo para conhecer a biblioteca. Aposto que ele gostaria dos livros de aventura que temos aqui. Rodrigo saiu do orfanato com o coração despedaçado. Valentina era perfeita. Inteligente, sensível, forte apesar de tudo que havia passado. E ele não podia fazer nada para tirá-la de lá. Pelo menos não ainda.
durante o caminho de volta. Seu telefone tocou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Preciso falar com você. Urgente. Praça do Lido. Copacabana, 19h. Venha sozinho. Era Fernanda, às 7 da noite. Rodrigo estava sentado em um banco da praça. Observando as ondas quebrarem na praia, Fernanda apareceu vestida como uma turista comum. Óculos escuros, chapéu, roupas despojadas. Você foi ao orfanato, disse ela, sentando-se ao seu lado sem preâmbulos. Como você sabe? Eu sempre sei onde você está. Faz parte do meu trabalho para Sebastian. Fernanda tirou os óculos, revelando olhos vermelhos de choro. Como ela está? Linda, inteligente, triste. Rodrigo a encarou. Ela pensa que somos mortos. É melhor assim. Como pode dizer isso? Ela é nossa filha. Está crescendo em um orfanato achando que não tem ninguém no mundo. E está segura. Você prefere que Sebastian descubra da existência dela. Que a use como mais uma arma contra nós. Fernanda respirou fundo. Rodrigo, precisamos conversar sobre Larissa. O que tem a Larissa? Você não sabe quem ela realmente é, sabe? Um calafrio percorreu a espinha de Rodrigo. Do que você está falando? Larissa Moreira. O sobrenome dela não te diz nada. Moreira é um sobrenome comum. Ela é irmã de Sebastian, Rodrigo. A revelação caiu como uma bomba. Seu casamento foi arranjado por ele. Ela te espionou durante todos esses anos. O mundo de Rodrigo desmoronou pela segunda vez em poucos dias. Isso é impossível. Larissa me ama, ela. Eu sei que ela te ama. Isso complica tudo. Fernanda segurou as mãos dele. Sebastian a obrigou a se aproximar de você. Mas ela realmente se apaixonou. O problema é que agora ele está perdendo a paciência. Eduardo. Rodrigo sussurrou pensando no filho. Eduardo não tem culpa de nada. É um menino inocente, filho de uma mulher que foi forçada a uma situação impossível. Fernanda apertou suas mãos. Mas Sebastian não liga para isso. Se decidir que Larissa não serve mais para seus propósitos, ele vai matá-la. E a Eduardo também. Não pode deixar testemunhas. Rodrigo se levantou, passando as mãos pelos cabelos. Meu Deus, Fernanda, o que nós vamos fazer? Eu não sei. Pela primeira vez em 12 anos eu realmente não sei. Ela também se levantou. Mas uma coisa eu sei. Sebastian está planejando alguma coisa grande. Ontem ele me chamou e disse que logo tudo estaria resolvido. O que isso significa? Significa que o tempo está acabando para todos nós. Fernanda colocou os óculos novamente e começou a se afastar. Rodrigo. Sim. Valentina faz aniversário semana que vem. Vai fazer 12 anos. Se acontecer alguma coisa comigo, promete que vai contar para ela quem vocês realmente são, que vão cuidar dela. Não vai acontecer nada com você. Promete. Prometo. Rodrigo ficou sozinho na praça, observando Fernanda desaparecer entre os transeuntes. Em casa, Larissa provavelmente estava preparando o jantar e Eduardo fazendo lição de casa, sua família perfeita, construída sobre mentiras e manipulação. E em Niterói, Valentina estava se preparando para dormir, sonhando com pais que não sabia estarem vivos. E tão perto dela, o telefone de Rodrigo vibrou. Era uma mensagem de Larissa. Jantar está pronto. Eduardo está com saudades. Te amo. 3 palavras simples que agora carregavam o peso de uma traição de 8 anos e a ameaça de morte que pairava sobre todos eles. Eduardo acordou no meio da noite com a sensação estranha de que algo estava errado. A casa estava silenciosa demais e, através da parede fina, podia ouvir vozes abafadas vindas do quarto dos pais. Não eram vozes de conversa normal. Eram sussurros urgentes, tensos, do tipo que os adultos usavam quando não queriam que as crianças ouvissem. Desceu da cama e caminhou até a porta, colando o ouvido na madeira. Não posso mais viver assim, Rodrigo. Era a voz de sua mãe, carregada de lágrimas. Você tem que saber a verdade sobre tudo. Que verdade? Larissa, quantas verdades ainda existem que eu não sei? Sobre mim, sobre como nos conhecemos, sobre meu irmão? Eduardo franziu a testa. Que irmão? Sua mãe nunca havia mencionado ter irmãos. Sempre disse que seus pais haviam morrido quando ela era jovem e que não tinha família. A conversa continuou, mas as vozes ficaram ainda mais baixas. Eduardo conseguiu captar apenas fragmentos. Sebastian, ameaças, desde o começo,
Nada fazia sentido, mas uma coisa era clara. Seus pais estavam escondendo algo muito sério. Na manhã seguinte, durante o café da manhã, Eduardo observou cuidadosamente os pais. Larissa estava com olheiras profundas e mal tocou na comida. Rodrigo mexia no café mecanicamente, perdido em pensamentos. O clima estava tão pesado que até Dolores, a empregada, parecia desconfortável. Pai, Eduardo disse tentando soar casual. Aquela foto que você estava olhando ontem, da moça bonita, quem era ela? Rodrigo quase derrubou a xícara. Larissa ficou pálida. Que foto, meu amor? Larissa perguntou com uma voz estranhamente aguda. A que estava na mesa do escritório. O papai estava olhando com uma cara muito triste. Eduardo inclinou a cabeça. Era sua primeira esposa, né, pai? A que morreu. Eduardo, Rodrigo começou, mas não conseguiu terminar a frase. Tudo bem, pai. Eu sei que você foi casado antes. Não fico triste com isso. Eduardo deu de ombros com a sabedoria peculiar das crianças. Só fiquei curioso sobre como ela era. Ela era uma pessoa muito especial, Rodrigo disse finalmente. Você a amava muito. Amava. E agora você ama a mamãe. Muito. Então você tem um coração grande. Consegue amar duas pessoas ao mesmo tempo. Eduardo sorriu. Quando eu crescer, quero ter um coração grande igual ao seu. Larissa se levantou abruptamente e correu para o banheiro. Eduardo podia ouvir o som de soluços abafados através da porta fechada. A mamãe está doente. Ele perguntou preocupado. Não, filho. Ela só está passando por uma fase difícil. Posso ajudar? Rodrigo olhou para o filho. Aqueles olhos inocentes, aquele desejo genuíno de ajudar. E sentiu o coração se partir. Você já ajuda, Eduardo. Só de existir, você já nos ajuda. Mais tarde, enquanto Rodrigo estava no trabalho e Larissa fazendo terapia, ironia que não passou despercebida por ela, Eduardo decidiu procurar por mais pistas sobre os mistérios de sua família. Subiu ao escritório do pai e começou a mexer cuidadosamente nos papéis da mesa. Foi quando encontrou um cartão de visita caído atrás da mesa. Orfanato Municipal de Niterói, Irmã Conceição, no verso. Uma anotação na letra de seu pai. Valentina, 11 anos. Eduardo não sabia por quê, mas aquele nome fez seu coração acelerar. Valentina soava como o nome de princesa dos livros que sua mãe lia para ele. Por que seu pai tinha o cartão de um orfanato? E quem era Valentina? Decidido a descobrir, Eduardo pegou suas economias, R$ 90 que havia juntado de mesadas e presentes, e saiu de casa. Disse para Dolores que ia brincar com um amigo do prédio e tomou um ônibus para Niterói. Aos 7 anos, Eduardo era uma criança precoce e esperta. Havia observado os adultos o suficiente para saber se virar sozinho em situações simples. O orfanato não foi difícil de encontrar. Eduardo chegou lá por volta das 3 da tarde. Quando as crianças estavam no recreio, através das grades, podia ver dezenas de meninos e meninas brincando no pátio. Posso ajudá-lo, meu filho? Uma freira se aproximou do portão. Eu queria conhecer uma menina chamada Valentina, Eduardo disse, tentando parecer mais maduro do que era. Valentina? E quem é você? Sou Eduardo, acho que ela pode ser minha irmã. A freira pareceu surpresa. Sua irmã? Como assim, meu filho? Eduardo improvisou rapidamente. Meus pais me contaram que eu tinha uma irmã mais velha que foi dada para adoção antes de eu nascer. Eles estão tentando encontrá-la e acharam que ela podia estar aqui. Entendo. A freira hesitou. Bem, Valentina está na biblioteca, mas você é muito novo para estar aqui sozinho. Onde estão seus pais? Estão estacionando o carro. Eduardo mentiu. Disseram para eu ir na frente. Tudo bem, mas eles precisam vir falar comigo logo, está bem? Eduardo assentiu e foi conduzido até a biblioteca. E lá estava ela. Valentina estava sentada em uma poltrona, lendo um livro grosso que parecia complicado demais para uma criança. Quando ergueu os olhos, Eduardo sentiu um choque de reconhecimento. Era como olhar para um espelho, mas na versão feminina e mais velha, os mesmos olhos escuros, a mesma testa alta, até a forma das sobrancelhas era idêntica. Oi, disse Eduardo, se aproximando timidamente. Oi, Valentina respondeu fechando o livro.
Você não é daqui, é visitante. Sou Eduardo. Ele se sentou na cadeira ao lado dela. E você deve ser Valentina. Como você sabe meu nome? Porque Eduardo respirou fundo, decidindo confiar no instinto. Porque acho que somos irmãos. Valentina piscou várias vezes, como se não tivesse certeza de ter ouvido direito. Irmãos, você não vê. Somos praticamente iguais. Mesmos olhos, mesmo nariz, mesmo formato do rosto. Eduardo estava ficando animado. E eu sempre senti que tinha alguém faltando na minha família. Valentina o estudou cuidadosamente. Mas meus pais morreram. Irmã Conceição disse que... E se eles mentiram? E se nossos pais estão vivos, mas precisaram te dar para adoção por algum motivo? Isso não faz sentido. Por que fariam uma coisa dessas? Eduardo pensou na conversa que havia escutado na noite anterior. Nas lágrimas de sua mãe, no mistério ao redor da foto da primeira esposa de seu pai. Às vezes os adultos fazem coisas que não fazem sentido para proteger as pessoas que amam. Valentina ficou quieta por um longo momento. Como é sua família? Meu pai se chama Rodrigo. Ele tem hotéis. Minha mãe se chama Larissa e é psicóloga. Eles se amam muito, mas ultimamente estão meio tristes. Eduardo hesitou. E meu pai teve uma primeira esposa que morreu. Ou pelo menos foi isso que me contaram. Rodrigo. Valentina repetiu lentamente. Esse nome parece familiar. Mesmo. É, e você disse que ele tem hotéis. Um homem chamado Roberto Silva veio aqui semana passada dizendo que queria fazer doações. Ele tinha hotéis também, mas havia algo estranho nele. Eduardo franziu a testa. Como assim estranho? Ele ficou me olhando como se me conhecesse. E quando perguntei se já nos tínhamos visto antes, ele ficou muito nervoso. Valentina se inclinou para a frente. Eduardo, e se Roberto Silva na verdade era seu pai? E se ele veio aqui me procurar? Então ele já sabe sobre você. Mas por que não me levou embora? Talvez porque seja perigoso. Talvez alguém não queira que vocês se encontrem. As duas crianças ficaram sentadas em silêncio, processando as implicações daquela conversa. Eduardo sentia uma conexão imediata com Valentina, como se tivessem se conhecido a vida inteira. E Valentina, pela primeira vez em seus 11 anos, sentia que talvez não estivesse sozinha no mundo. Eduardo, ela disse finalmente. Se realmente somos irmãos, promete que não vai me abandonar, que vai sempre tentar me encontrar, mesmo que tenham que nos separar novamente. Prometo. Eduardo disse solenemente, estendendo a mão para ela. E você promete que vai sempre se lembrar de mim. Prometo. Eles apertaram as mãos como se estivessem fazendo um pacto sagrado. Foi nesse momento que Irmã Conceição entrou na biblioteca, acompanhada de Rodrigo, que estava pálido e claramente desesperado. Eduardo! Rodrigo correu em direção ao filho. Pelo amor de Deus, que susto você me deu. Dolores me ligou dizendo que você havia sumido. Pai. Eduardo olhou entre Rodrigo e Valentina. Você é Roberto Silva. Rodrigo parou no meio do caminho, percebendo que havia sido descoberto. Eduardo, eu posso explicar. Pai, Eduardo disse calmamente. Quero que você conheça Valentina, minha irmã. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rodrigo olhou para as duas crianças, tão parecidas, tão obviamente relacionadas, e soube que o tempo dos segredos havia acabado. Valentina se levantou lentamente. Você é meu pai de verdade. Rodrigo assentiu, lágrimas escorrendo por seu rosto. Sou, minha filha, e sinto muito por tudo. E então, pela primeira vez em 11 anos, pai e filha se abraçaram, enquanto Eduardo observava com um sorriso enorme, feliz por finalmente ter encontrado a peça que faltava em sua família. Mas eles não sabiam que do outro lado da cidade, Sebastião Moreira acabava de descobrir sobre o encontro no orfanato e sua paciência havia chegado ao fim. Sebastião Moreira observava as fotos que acabara de receber através da tela do celular. Rodrigo Santana abraçando uma menina no orfanato, Eduardo ao lado, claramente parte da cena familiar. Suas fontes haviam sido precisas. O empresário havia descoberto sobre a filha. Muito interessante, murmurou Sebastião, passando o dedo pela tela. Estava sentado em sua cobertura no complexo do Alemão, com vista privilegiada para a cidade que considerava seu território.
12 anos escondendo a menina, e agora isso, ao seu lado. Camila Moura estava acorrentada a uma cadeira, o rosto marcado pelos anos de cativeiro. Aos 28 anos, ela parecia ter 50, cabelos grisalhos, olheiras profundas, o espírito quebrado por uma década de tortura psicológica. É a filha da Fernanda, Camila perguntou com voz rouca. A filha que nem eu sabia que existia. Sebastian sorriu friamente. Minha querida cunhada sempre foi cheia de surpresas. O telefone tocou. Era um de seus capangas. Patrão, a garota saiu do orfanato junto com o homem e o menino. Quer que a gente siga. Não precisa, sei exatamente onde eles vão. Sebastian desligou e discou outro número. Traga a Fernanda aqui agora. 1 hora depois, Fernanda foi trazida à força para a cobertura. Seus olhos imediatamente encontraram Camila, e ela teve que se apoiar na parede para não desmaiar ao ver o estado da irmã. Camila, meu Deus, o que ele fez com você? O que acontece quando se desobedece às minhas ordens? Sebastian respondeu calmamente. Mas você não está aqui para falar sobre sua irmãzinha. Está aqui para explicar sobre sua filha. Fernanda empalideceu. Que filha? Valentina, 11 anos, orfanato de Niterói. Sebastian mostrou as fotos no celular. Seu ex-marido acabou de conhecer a própria filha, muito tocante. Sebastian, por favor. 12 anos. Fernanda, 12 anos você me serviu fielmente. E durante todo esse tempo escondeu a existência dessa criança. A voz dele se elevou perigosamente. Achou que eu nunca descobriria. Ela não tem nada a ver com isso. É só uma criança inocente. Inocente. Sebastian riu. Ela é minha garantia de que Rodrigo Santana vai finalmente fazer o que eu quero. Não, deixe Valentina fora disso. Sebastian se aproximou de Fernanda, agarrando seu queixo com força. Você perdeu o direito de fazer exigências no momento em que me mentiu durante uma década. Ele se virou para seus homens. Vão ao orfanato. Tragam a menina. Sebastian? Não. Fernanda se jogou de joelhos. Faça qualquer coisa comigo, mas deixe minha filha em paz. Sua filha? Sebastian a chutou no estômago, fazendo-a dobrar de dor. Sua filha vai ser meu trunfo para conseguir o que sempre quis. Os hotéis de Rodrigo Santana. 2 horas depois, Valentina foi arrancada do orfanato. Irmã Conceição tentou impedir, mas os homens de Sebastian eram profissionais. Em 15 minutos, a menina estava sendo levada para um depósito abandonado na Zona Norte. Rodrigo recebeu a ligação quando estava voltando para casa com Eduardo. A voz de Sebastian era gélida e objetiva. Senhor Santana, creio que temos assuntos a resolver. Quem é você? Como conseguiu este número? Meu nome é Sebastian Moreira e acabei de conhecer sua filha Valentina, menina linda, muito parecida com você. O sangue de Rodrigo gelou. Se você encostar um dedo nela, vai fazer o quê? Chamar a polícia. Sebastian riu. Escute bem, senhor Santana. Amanhã, meio-dia, você vai transferir 50% de todos os seus hotéis para uma empresa que eu vou indicar. Vai assinar todos os papéis, fazer todas as transferências bancárias necessárias. Nunca. Então sua filha morre. É simples assim. A linha ficou silenciosa por um momento. Ah, e só para ficar claro, se você tentar envolver as autoridades, se houver qualquer movimento suspeito de sua parte, Valentina, Camila e Fernanda morrem. Todas as 3. Fernanda, ela está com você. Sempre esteve durante 12 anos. Ela trabalhou para mim, coletando informações, espionando pessoas ricas como você. Sua primeira esposa nunca morreu. Senhor Santana, ela apenas mudou de lado. Rodrigo sentiu como se tivesse levado um soco. Isso é mentira. Pergunte para sua atual esposa. Tenho certeza de que Larissa tem muito a lhe contar sobre nossa família. Sebastian desligou. Eduardo, que havia escutado parte da conversa, segurou o braço do pai. Pai, o que está acontecendo? Onde está Valentina? Eduardo... Rodrigo tentou manter a voz calma, mas suas mãos tremiam incontrolavelmente. Preciso falar com sua mãe urgentemente. Chegaram em casa para encontrar Larissa desesperada na sala, segurando o telefone. Rodrigo, graças a Deus você chegou. Sebastian me ligou. Ele disse que... Ela parou ao ver Eduardo. Eduardo, meu amor.
Pode ir para seu quarto. Mamãe e papai precisam conversar. Não. Eduardo cruzou os braços. Valentina é minha irmã. Tenho direito de saber o que está acontecendo com ela. Rodrigo olhou para o filho. Apenas 7 anos, mas com uma determinação que o surpreendeu. Você tem razão, sente-se. Durante a hora seguinte, Rodrigo e Larissa contaram a Eduardo uma versão resumida de toda a verdade. Sebastian, o sequestro, as mentiras, o perigo. Eduardo ouviu tudo em silêncio, processando informações pesadas demais para uma criança. Então a mamãe e a irmã do homem mau. Eduardo perguntou finalmente. Sim, Larissa respondeu, lágrimas escorrendo por seu rosto. Mas eu nunca quis fazer mal a vocês. Eu amo vocês mais que tudo no mundo. Eu sei, mamãe. Eduardo se levantou e abraçou Larissa. Você é boa, dá pra ver nos seus olhos. Eduardo. Rodrigo se ajoelhou na frente do filho. Vou ter que fazer coisas perigosas para salvar Valentina. Preciso que você seja muito corajoso e cuide da sua mãe para mim. Consegue fazer isso? Consigo. Mas você promete que vai trazer Valentina de volta. Prometo. E a mãe dela também. A primeira esposa. Rodrigo hesitou. Vou tentar. Naquela noite, enquanto Eduardo dormia, Rodrigo organizou toda a documentação necessária. 50% de seu império. Hotéis em Copacabana, Ipanema, Barra da Tijuca, tudo o que havia construído durante anos de trabalho. Não pode entregar tudo para ele? Larissa sussurrou. Sebastian vai matar todos vocês mesmo depois de conseguir o que quer. Eu conheço meu irmão. Então o que você sugere? Vamos à polícia. Ele disse que mataria Valentina se eu envolvesse as autoridades. E você acredita em Sebastian, Rodrigo? Ele é um psicopata. Não tem palavra. Não tem honra. A única linguagem que ele entende é força. Rodrigo a observou. Você está disposta a testemunhar contra seu próprio irmão? Por vocês? Por Eduardo? Por essa família que construímos? Larissa assentiu. Estou disposta a qualquer coisa. Às 5 da manhã, Rodrigo ligou para um contato na Polícia Civil que conhecia das doações que fazia para instituições de segurança. O delegado Marcos Alencar era um homem íntegro, conhecido por sua luta contra o crime organizado. Delegado, preciso de sua ajuda. É sobre minha filha. Sua filha, Rodrigo. Você só tem Eduardo. É uma longa história. Posso ir até aí. 1 hora depois, Rodrigo estava na delegacia contando toda a verdade. Delegado Alencar ouviu em silêncio, fazendo anotações. Sebastian Moreira, murmurou. Estamos atrás dele há anos. Nunca conseguimos provas suficientes. E agora? Agora temos você. E Larissa disposta a testemunhar. O delegado se inclinou para a frente. Mas vai ser perigoso se ele desconfiar que chamou a polícia. Eu sei, mas não posso entregar minha empresa para um criminoso e ainda assim confiar que ele vai libertar as reféns. Tem razão. O delegado pegou o telefone. Vou montar uma operação quando é o encontro. 12:00. Onde? Ele ainda não disse. Vai me ligar. Tudo bem. Vamos rastreá-lo. O delegado olhou seriamente para Rodrigo. Senhor Santana, não posso garantir que conseguiremos salvar todos. Sebastian é perigoso e imprevisível. Entendo, mas preciso tentar. Então vamos começar. Às 10 da manhã, o telefone de Rodrigo tocou. Hotel Santana Copacabana, cobertura presidencial, 12:00 em ponto. A voz de Sebastian era calma. Venha sozinho, com todos os documentos. E, senhor Santana, se eu ver um policial sequer a 100 metros do hotel, sua filha morre na sua frente. Entendi? Ah, e traga sua esposa também. Tenho uma surpresa para ela. A ligação foi encerrada. Deixando Rodrigo com um arrepio na espinha, Sebastian queria Larissa também. Isso não estava no plano. Delegado. Rodrigo ligou imediatamente para Marcos Alencar. Mudança de planos. Ele quer Larissa também. Isso complica tudo. Não posso deixar uma civil ir para essa situação. Ela é nossa única chance. Sebastian confia nela, pelo menos parcialmente, e ela conhece os métodos dele. Houve uma pausa longa. Está bem, mas vamos equipá-la com um transmissor. E teremos atiradores de elite posicionados nos prédios vizinhos. E as reféns. Vamos encontrá-las, prometo. Rodrigo desligou e olhou para Larissa, que estava empalidecida no sofá. Você não precisa ir, ele disse.
Preciso sim. É minha família também agora. Larissa respirou fundo. E é hora de enfrentar meu irmão. No quarto, Eduardo dormia peacefully, alheio ao fato de que em 2 horas, a vida de toda a sua família seria decidida em uma operação policial que podia terminar em tragédia ou redenção. O Hotel Santana Copacabana nunca havia parecido tão majestoso e ao mesmo tempo tão ameaçador. Era véspera de Ano Novo, e a tradicional gala beneficente estava sendo preparada no salão principal. Flores brancas e douradas enfeitavam cada canto. Milhares de luzes criavam uma atmosfera mágica, e a vista da praia de Copacabana através dos janelões prometia um espetáculo inesquecível dos fogos de artifício da virada. Fernanda ajustou o uniforme de garçonete pela 10ª vez, verificando se o pequeno transmissor estava bem escondido entre as dobras do tecido. Suas mãos tremiam enquanto organizava a bandeja de canapés na cozinha do hotel. Tinha conseguido se infiltrar na equipe de garçons através de um contato que Sebastian não conhecia. Uma das poucas vantagens de ter vivido no submundo por tanto tempo. Primeira vez trabalhando em gala? Perguntou Carla. Uma garçonete experiente que estava ao seu lado. Sim, Fernanda murmurou, tentando manter a voz normal. Estou um pouco nervosa. É sempre assim no começo. Mas esse pessoal rico é tranquilo. Só sorria e seja educada. Se eles soubessem, pensou Fernanda. Em algumas horas, aquele salão elegante se transformaria em campo de batalha. E sua filha, Valentina, estava em algum lugar do hotel, refém de um homem que não hesitaria em matá-la se algo saísse errado. No subsolo do hotel, em uma sala de manutenção que poucos funcionários conheciam, Valentina estava sentada no chão frio, abraçando os joelhos. Ao seu lado, Camila dormitava, exausta pelos anos de cativeiro. As duas haviam sido trazidas para o hotel no início da tarde, junto com equipamentos que Valentina não conseguia identificar, mas que pareciam muito perigosos. Tia Camila, Valentina sussurrou. Sim, minha menina. A minha mãe. Ela realmente está viva. Camila abriu os olhos, observando a sobrinha que conhecia apenas através das fotos que Sebastian às vezes mostrava para torturá-la. Está sim, e te ama mais que tudo no mundo. Por que ela nunca veio me buscar? Por que Sebastian não deixava? Ele usava você como ameaça contra ela. Camila segurou a mão da menina. Sua mãe fez tudo o que podia para proteger você, mesmo que isso significasse viver longe. E meu pai, ele me ama também. Seu pai nem sabia que você existia até poucos dias atrás. Sebastian escondeu isso dele também. Valentina ficou quieta, processando informações pesadas demais para seus 11 anos. Tia Camila. Sim, vamos sair daqui. Vamos, minha menina. Sua família não vai desistir de nós. 3 andares acima, Sebastian verificava pela última vez os explosivos que havia plantado em pontos estratégicos do hotel. Não eram suficientes para destruir o prédio inteiro, mas fariam um estrago considerável se ele precisasse usá-los. O controle remoto estava no bolso interno de seu paletó. Tudo pronto, chefe, disse Bruno. Seu braço direito. Os homens estão posicionados, as saídas estão controladas e a festa pode começar. Perfeito. Sebastian ajustou a gravata. Estava vestido como um convidado comum. Smoking impecável, sapatos italianos, aparência de empresário bem-sucedido, e nossos convidados especiais. Rodrigo Santana chegou há 10 minutos com a esposa. Estão no salão principal. Ótimo, vamos começar o show. No salão. Rodrigo tentava manter a compostura enquanto cumprimentava convidados. Era surreal estar ali, sorrindo e trocando cortesias, sabendo que sua filha estava sendo mantida refém no próprio prédio. Larissa ao seu lado estava pálida, mas conseguia disfarçar bem o nervosismo. Senhor Santana, um homem elegante se aproximou. Sebastian Moreira, finalmente nos conhecemos pessoalmente. Rodrigo sentiu um calafrio. Sebastian era mais jovem do que imaginava. Talvez 40 anos. Bonito de uma forma que contrastava perturbadoramente com sua reputação de crueldade. Senhor Moreira, e esta deve ser minha querida irmã Larissa. Sebastian beijou a mão dela com uma falsa galanteria. Está linda esta noite. Sebastian, Larissa disse entre dentes. Onde estão as meninas? Que pressa, irmãzinha. A noite mal começou. Sebastian sorriu.
mas seus olhos permaneceram frios. Primeiro vamos resolver nossos negócios. Depois cuidamos da família. Os documentos estão aqui. Rodrigo tocou a pasta que carregava. 50% de tudo, como você pediu. Excelente. Mas não aqui, claro. Muitos olhos curiosos. Sebastian gesticulou para o salão cheio de convidados. Que tal subirmos para um lugar mais privado? Foi nesse momento que Fernanda apareceu com a bandeja de canapés, quando seus olhos encontraram os de Sebastian. Ela quase deixou tudo cair. Adriana. Sebastian disse calmamente. Que surpresa encontrá-la aqui. Eu trabalho aqui. Ela gaguejou. Claro que trabalha. Sempre tão dedicada. Sebastian pegou um canapé da bandeja. Senhor Santana, conhece sua funcionária Adriana, ou seria melhor chamá-la pelo nome verdadeiro? Fernanda. O salão ao redor continuava normal. Pessoas conversando, rindo, bebendo champanhe. Mas para os 4 envolvidos naquele encontro, o mundo havia parado. Fernanda, Rodrigo sussurrou. Surpresa. Sebastian riu. Sua primeira esposa está viva e trabalha para mim há 12 anos. Não é romântico. Alguns convidados começaram a olhar na direção deles. Percebendo a tensão, Rodrigo forçou um sorriso e acenou, fingindo que tudo estava normal. Vamos subir, ele disse entre dentes. Agora. Ótima ideia. Sebastian fez um gesto discreto para alguns homens espalhados pelo salão. Fernanda, você também vem, afinal, é uma reunião de família. Enquanto caminhavam em direção ao elevador privativo, passaram por Eduardo, que estava brincando no pequeno playground que haviam montado para as crianças dos convidados. Dolores estava cuidando dele, mas o menino foi mais esperto. Pai! Eduardo correu em direção a eles. Que festa linda! E olha só! Ele parou ao ver Fernanda. Você é a faxineira do hotel. Eduardo. Rodrigo tentou afastá-lo, mas Sebastian interferiu. Deixe o menino falar. É sempre interessante ouvir as observações das crianças. Você conhece meu pai? Eduardo perguntou para Fernanda, com a curiosidade típica da idade. Fernanda se ajoelhou para ficar na altura dele. Conheço, sim, há muito tempo. Legal. E você conhece Valentina também. Ela é minha irmã. Conheço. A voz de Fernanda tremeu. Ela fala muito de você. Mesmo. Onde ela está? Queria apresentar ela para meus amigos. Sebastian sorriu friamente. Valentina está descansando. Mas em breve vocês vão se encontrar. Promete. Prometo. Eduardo voltou correndo para o playground. Alheio ao peso daquela conversa, os 4 adultos entraram no elevador em silêncio tenso. Cobertura presidencial, Sebastian disse, apertando o botão do último andar. Durante a subida, Larissa quebrou o silêncio. Sebastian, pelo amor de Deus, deixe as crianças fora disso. Elas não têm culpa de nada. As crianças são exatamente o motivo pelo qual estamos aqui, irmãzinha. São minha garantia de que todo mundo vai se comportar direitinho. Você sempre foi um covarde, Larissa disse com nojo. Usar crianças para conseguir o que quer. E você sempre foi uma ingênua. Achou mesmo que poderia me enganar durante 8 anos, que eu não sabia que tinha se apaixonado de verdade pelo seu alvo. O elevador parou na cobertura. A porta se abriu revelando uma sala luxuosa com vista panorâmica de Copacabana. Lá embaixo, a praia estava cheia de pessoas se preparando para os fogos de artifício da virada. Que vista magnífica! Sebastian comentou caminhando até a janela. Daqui dá para ver tudo. A praia, os outros hotéis, a cidade inteira. Ele se virou para Rodrigo. Em breve, metade disso será meu. Onde está minha filha? Rodrigo exigiu. Segura, por enquanto. Sebastian se sentou atrás da mesa executiva. Os documentos, por favor. Rodrigo colocou a pasta sobre a mesa, Sebastian abriu e começou a examinar os papéis com cuidado. Parece tudo em ordem, mas vou precisar conferir com meus advogados antes de assinar. Nosso acordo era que você libertaria as reféns depois da transferência. E eu vou libertar, mas primeiro preciso ter certeza de que não está tentando me passar para trás. Foi nesse momento que Bruno apareceu na sala. Chefe, temos um problema. Que tipo de problema? Movimento suspeito nos prédios vizinhos, pode ser polícia. Sebastian ficou imóvel por alguns segundos. Depois sorriu lentamente. Rodrigo, você não seguiu as regras. Eu não. Mentiroso.
Sebastian explodiu, puxando uma pistola. Achou que eu era idiota, que não perceberia. Sebastian, não. Larissa se colocou entre o irmão e Rodrigo. Saia da frente, Larissa. Não vou deixar você matar minha família. Sua família. Sebastian riu histericamente. Essa gente não é sua família. Você é minha irmã, do sangue do nosso sangue. O sangue não significa nada quando o coração está morto. Larissa disse firmemente. E o seu morreu há muito tempo. Sebastian apontou a arma para ela. Então você escolheu seu lado. Foi nesse momento que o prédio tremeu ligeiramente. Lá embaixo, a operação policial havia começado. Parece que a festa vai ficar interessante. Sebastian murmurou, puxando o controle remoto do bolso. Uma pena que vocês não vão ver a virada do ano. Na tela de seu celular, mostrou para todos a imagem de Valentina e Camila no subsolo. Ao lado de uma bomba com timer digital, 30 minutos para a meia-noite, ele anunciou. E 15 minutos para vocês encontrarem uma forma de me tirar daqui vivo, senão... Ele apertou um botão. O timer começou a fazer a contagem regressiva. 14h59, 14h58, 14h57. Lá embaixo, o som da festa continuava. Milhares de pessoas alheias ao drama que se desenrolava acima de suas cabeças. E em algum lugar no hotel, Eduardo brincava inocentemente, sem saber que em 14 minutos e 56 segundos, sua família poderia ser destruída para sempre. 14h23, 14h22, 14h21. O timer da bomba brilhava sinistro na tela do celular de Sebastian, enquanto os primeiros fogos de artifício de teste começavam a estourar sobre Copacabana. O som dos explosivos mascarava perfeitamente os ruídos da operação policial que se desenrolava nos andares inferiores do hotel. 15 minutos, pessoal. Sebastian anunciou com falsa alegria, observando Rodrigo, Larissa e Fernanda encurralados na cobertura. 15 minutos para decidirem se querem salvar 2 vidas inocentes ou manter essa farsa de heroísmo. O que você quer? Rodrigo perguntou, tentando manter a voz firme. Quero sair daqui vivo. Quero um helicóptero no terraço em 10 minutos. E quero que vocês 3 venham comigo como garantia. E as meninas? As meninas ficam. Se vocês se comportarem, eu dou o código para desarmar a bomba quando estivermos longe daqui. Você está mentindo, Larissa disse. Vai matá-las de qualquer jeito. Talvez, ou talvez eu esteja me sentindo generoso hoje. Sebastian deu de ombros. Vocês têm escolha. Fernanda, que havia permanecido em silêncio, subitamente se moveu. Sebastian, deixe eu falar com você sozinha. Não há nada para falar, Fernanda. Você me traiu. Por favor. 5 minutos. Deixe-os ir e fale comigo. Sebastian hesitou. Depois acenou para Bruno. Leve esses 2 para o terraço. Se aparecer qualquer policial, matem-nos. Quando Rodrigo e Larissa foram forçados a sair, Fernanda se aproximou lentamente de Sebastian. 12 anos. Ela sussurrou. 12 anos servindo você fielmente. Isso não vale nada. Valeu até você decidir me trair. Eu nunca te traí. Tudo o que fiz foi tentar proteger minha filha, escondendo a existência dela de mim, porque você teria usado ela contra mim desde bebê. Fernanda explodiu. Igual fez com Camila, igual fez comigo. Sebastian a observou com aqueles olhos frios. E qual o seu ponto? Meu ponto é que você ganhou. Rodrigo vai entregar os hotéis. Você vai ter tudo o que sempre quis. Deixe Valentina e Camila viverem. Elas nunca mais vão incomodar você. E você? Eu vou com você. Para onde quiser, vou continuar servindo você pelo resto da vida, mas deixe minha filha em paz. Sebastian pareceu considerar a proposta. Interessante, mas temo que seja tarde demais para negociações. 11h45, 11h44, 11h43. No subsolo, Valentina abraçava Camila enquanto observavam o timer vermelho. A menina de 11 anos mostrava uma coragem surpreendente para sua idade. Tia Camila, você sabe como desarmar bombas. Não, minha menina, mas talvez... Camila examinou o dispositivo. Havia fios coloridos saindo de uma caixa metálica conectada ao timer. Talvez se cortarmos o fio certo. E se cortarmos o fio errado? Então vai explodir mais rápido.
Valentina pensou por um momento. Prefiro tentar do que ficar aqui esperando. Você prefere. Camila sorriu pela primeira vez em anos. Você é igualzinha à sua mãe, corajosa e teimosa. Então vamos tentar. Vamos, no terraço. Rodrigo observava Larissa sendo vigiada por Bruno, enquanto outros capangas de Sebastian variam o horizonte procurando pelo helicóptero. Os fogos de artifício estavam ficando mais intensos, e lá embaixo, a multidão na praia gritava de alegria. Larissa, Rodrigo sussurrou. Quando o helicóptero chegar, eu vou criar uma distração. Você corre para as escadas. Não vou deixar você. Tem que deixar. Alguém precisa cuidar do Eduardo. E Valentina. Se não conseguirmos salvá-la. A voz de Rodrigo se quebrou. Pelo menos Eduardo terá uma mãe. Rodrigo, não fale assim. Cala a boca. Bruno gritou, apontando a arma para eles. Foi nesse momento que ouviram uma explosão vinda de dentro do prédio. Não era dos fogos de artifício. Era algo interno. Próximo. O que foi isso? Bruno falou no rádio. Problema no subsolo, chefe. Veio a resposta. As prisioneiras tentaram mexer na bomba. 823, 822, 821, na cobertura. Sebastian recebeu a notícia com raiva crescente. Essas vadias aceleraram o timer. Como assim? Fernanda perguntou, desesperada. A bomba estava programada para explodir à meia-noite, mas se mexeram nos fios errados. Agora temos menos de 9 minutos. Sebastian, pelo amor de Deus. Chega, acabou a paciência. Sebastian agarrou Fernanda pelo braço e a arrastou para o terraço. Onde está o maldito helicóptero? No horizonte, as luzes de uma aeronave se aproximavam. Mas junto com ela, vieram também os helicópteros da polícia. Merda! Sebastian praguejou. Bruno, atire nos policiais. O tiroteio começou no terraço, enquanto lá embaixo, no salão principal, o pânico tomou conta dos convidados da gala. Pessoas corriam em todas as direções, tentando sair do hotel. Eduardo, que estava no playground infantil quando a confusão começou, foi separado de Dolores na multidão. Em vez de tentar sair, o menino de 7 anos fez algo que surpreendeu a todos. Correu em direção às escadas de serviço. Determinado a encontrar seu pai, Eduardo, Dolores gritou. Mas o menino já havia desaparecido na escuridão das escadas. Eduardo conhecia o hotel como a palma da mão. Havia crescido brincando naqueles corredores sempre que acompanhava o pai ao trabalho. Sabia de passagens que nem mesmo os funcionários conheciam. 6,15, 6, 14, 6, 13. No subsolo, Valentina e Camila haviam conseguido abrir a caixa da bomba. Dentro, dezenas de fios coloridos se entrelaçavam em um padrão que não faziam sentido para elas. Tem que ser o vermelho, Camila disse. Nos filmes sempre é o vermelho. E se não for, então nos vemos no céu. Valentina segurou a mão da tia. No 3, 1, 2... Foi nesse momento que Eduardo apareceu correndo pelo corredor. Valentina! Ele gritou, vendo a irmã. Valentina, onde você estava? Papai está procurando você. Eduardo. Valentina largou o fio. Eduardo, o que você está fazendo aqui? Te salvando. O menino correu em direção a elas, mas parou ao ver a bomba. Nossa, isso é real. Muito real, Camila disse. E vai explodir em 5 minutos e meio. Eduardo olhou para o dispositivo com a seriedade surpreendente de uma criança que teve que crescer rápido. Posso ver. Eduardo, não. Valentina tentou afastá-lo. É perigoso. Espera. Eduardo se aproximou da bomba, observando os fios. Meu amigo Pedro tem um jogo no videogame igualzinho a isso. O segredo não é a cor dos fios. É a sequência. Que sequência? Camila perguntou. Tem que cortar na ordem certa. Primeiro o azul, depois o amarelo, depois o verde. Eduardo apontou para cada fio. Se cortar o vermelho por último, a bomba para. Como você sabe disso? Porque zerei o jogo 50 vezes. 4,45, 4,44, 4,43. No terraço, o tiroteio estava intenso. Sebastian segurava Fernanda como escudo humano, enquanto seus homens trocavam tiros com os policiais nos helicópteros. Rodrigo aproveitou a confusão para se jogar sobre Bruno, iniciando uma luta corporal pela arma. Rodrigo! Larissa gritou.
vendo o marido rolando no chão com o capanga. Um tiro foi disparado. Bruno parou de se mexer. Venham! Rodrigo segurou a arma e fez sinal para Larissa. Temos que descer. E Sebastian? Rodrigo olhou para o cunhado, que ainda mantinha Fernanda refém. Sebastian, acabou. A polícia já está aqui. Não acabou nada. Sebastian gritou por cima do ruído dos helicópteros. Ainda tenho o controle remoto. Se eu morrer, aperto o botão e explode tudo. 3:33, 3:32, 3:31. No subsolo, Eduardo dirigia a operação de desarme com a confiança de uma criança que não compreende completamente o perigo. Primeiro o azul, ele instruiu. Camila cortou o fio azul. Nada aconteceu. Agora o amarelo. Corte no fio amarelo. O timer continuou contando. Agora o verde. Corte no fio verde. 2,15, 2,14. 2,13. E agora o vermelho. Eduardo disse. Tem certeza? Valentina perguntou, abraçada ao irmão. Tenho. Confia em mim. 1,45. 1,44. 1,43. Camila segurou o fio vermelho. Suas mãos tremiam incontrolavelmente. Não consigo, ela sussurrou. 12 anos presa. Não consigo mais. Deixa que eu corto, Valentina disse pegando o alicate. Não. Eduardo segurou a mão da irmã. Vamos cortar juntos, como uma família de verdade. Os três colocaram as mãos sobre o alicate. 0,45, 0,44, 0,43. No terraço, Rodrigo e Larissa desciam as escadas correndo quando ouviram Sebastian gritando com Fernanda. 12 anos. 12 anos você fingiu me servir. Eu nunca fingi amar minha filha. Fernanda respondeu. E é por isso que você nunca vai entender o que é amor de verdade. 0,15, 0,14, 0,13. No subsolo, 3 mãos apertaram o alicate ao mesmo tempo. O fio vermelho foi cortado, o timer parou em 0,07. A bomba estava desarmada. No terraço, Sebastian viu as luzes vermelhas do dispositivo no seu celular mudarem para verde. Seu último trunfo havia sido neutralizado. Não, ele gritou, empurrando Fernanda em direção ao parapeito. Foi nesse momento que os fogos de artifício da virada do ano começaram. O céu de Copacabana se iluminou com milhares de explosões coloridas. E multidão gritou, Feliz Ano Novo! Mas no Hotel Santana, a verdadeira batalha estava apenas começando. Feliz Ano Novo! O grito ecoou por toda a Copacabana, enquanto os fogos de artifício pintavam o céu de dourado e prata. Mas no terraço do Hotel Santana, onde Sebastian empurrava Fernanda em direção ao parapeito, não havia nada para comemorar. Sebastian, não! Larissa gritou, aparecendo na escada com Rodrigo. Ela não tem culpa de nada. Não tem culpa. Sebastian riu histericamente, segurando Fernanda pela gola da blusa. Ela me enganou durante 12 anos, escondeu uma filha de mim, me fez de idiota. Você se fez de idiota sozinho, Fernanda disse com uma calma surpreendente, quando escolheu o ódio em vez do amor. Abaixo deles, no subsolo, Eduardo, Valentina e Camila se abraçavam ao lado da bomba desarmada. As 3 luzes vermelhas do dispositivo haviam se tornado verdes, e o silêncio mortal do timer parado era a coisa mais bonita que já tinham ouvido. Conseguimos. Eduardo sussurrou, apertando Valentina contra o peito. Somos heróis de verdade. Somos irmãos de verdade. Valentina corrigiu, beijando a testa do menino. E agora precisamos encontrar nossos pais. Camila, que havia passado 12 anos sonhando com esse momento de liberdade, mal conseguia acreditar que estava vivo. Crianças, vocês salvaram nossas vidas. Salvamos nossa família, Eduardo disse com a sabedoria simples dos 7 anos. No terraço, a situação estava se deteriorando rapidamente. Os helicópteros da polícia cercavam o prédio. Atiradores de elite estavam posicionados nos edifícios vizinhos, mas Sebastian ainda tinha Fernanda como escudo humano. Solte-a, Sebastian. O delegado Marcos Alencar falava através do alto-falante. Você está cercado. Não tem para onde correr. Tenho sim, Sebastian gritou de volta. Tenho um helicóptero vindo me buscar. E se vocês atirarem em mim, ela morre comigo. Rodrigo se aproximou lentamente. As mãos erguidas. Sebastian, escute-me.
Você ganhou. Pode levar os hotéis. Pode levar tudo. Só deixe Fernanda ir. Não quero mais os hotéis, Sebastian berrou. Quero vingança. 12 anos planejando. 12 anos esperando. E no final fui traído pela minha própria irmã e pela mulher em quem mais confiava. Sebastian. Larissa se aproximou também. Eu sei que há bondade em você. Quando éramos crianças, você cuidava de mim. Lembra quando eu quebrei o braço e você ficou 3 dias sem dormir me fazendo companhia no hospital? Isso foi antes. Os olhos de Sebastian brilhavam com lágrimas de raiva. Antes de descobrir que o mundo é cruel, antes de aprender que todo mundo te abandona no final. Eu nunca te abandonei, Larissa disse, lágrimas escorrendo por seu rosto. Mesmo quando você se tornou isso, eu nunca parei de amar meu irmão. Mentira. Verdade. Por que você acha que eu nunca contei nada para Rodrigo durante todos esses anos? Por que acha que eu protegi seus segredos mesmo sabendo que estava errado? Larissa deu mais um passo. Porque você é meu irmão. Porque esperava que um dia você voltasse a ser a pessoa boa que eu conheci. Sebastian hesitou. E nessa hesitação, Fernanda viu sua chance. Com um movimento rápido, ela se livrou do braço dele e se jogou na direção de Rodrigo. Sebastian, desequilibrado, cambaleou para trás. Foi nesse momento que Eduardo e Valentina apareceram correndo pela escada, com Camila logo atrás. Papai! Eduardo gritou. Conseguimos desarmar a bomba! Mamãe! Valentina correu em direção a Fernanda. A distração foi fatal para Sebastian. Ele virou-se para ver as crianças e não percebeu Larissa se aproximando por trás. Quando se deu conta, já era tarde. Ela havia agarrado o controle remoto da bomba de suas mãos. Largue isso! Sebastian se jogou sobre a irmã. Os dois rolaram pelo chão do terraço, lutando pelo controle do dispositivo. Era uma luta desesperada entre irmãos que haviam tomado caminhos opostos na vida. Crianças! Saiam daqui! Rodrigo gritou, empurrando Eduardo e Valentina em direção às escadas. Não! Eduardo resistiu. Não vamos deixar a tia Larissa. Tia Larissa! Valentina piscou, confusa. É irmã do homem mau. Mas ela é boa, Eduardo explicou rapidamente. Ela nos ama. Valentina olhou para Larissa, que estava lutando para manter o controle remoto longe de Sebastian. Era a primeira vez que via a segunda esposa de seu pai, a mulher que havia ocupado o lugar de sua mãe. Deveria sentir raiva, ciúme, ressentimento. Em vez disso, sentiu gratidão. Larissa estava arriscando a vida para proteger as crianças. Vamos ajudá-la. Valentina disse, surpreendendo Eduardo. Como? Juntos, sempre juntos. Os dois irmãos correram em direção à luta. Eduardo se jogou nas pernas de Sebastian, derrubando-o. Valentina pegou uma garrafa de champanhe que havia rolado de uma mesa revirada e a quebrou contra a parede. Saia de perto da minha família, ela gritou, apontando o vidro quebrado para Sebastian. Sebastian olhou ao redor. Rodrigo, Fernanda, Larissa, Eduardo, Valentina, até mesmo Camila, todos unidos contra ele. Estava sozinho, completamente sozinho. Vocês não entendem, ele sussurrou ainda no chão. Eu só queria ter o que vocês têm. O que nós temos? Fernanda perguntou. Família, amor verdadeiro. Alguém que se importe. Sebastian se levantou lentamente, as mãos tremendo. Vocês acham que é fácil ser o irmão mais velho que todos temem? Que precisa ser forte o tempo todo? Que nunca pode mostrar fraqueza? Sebastian, Larissa estendeu a mão para ele. Não é tarde demais. Você pode mudar, pode vir conosco, pode fazer parte desta família. Família. Sebastian riu amargamente. Depois de tudo que fiz, depois de todos que machuquei, o perdão existe, Rodrigo disse. Mas você precisa querer ser perdoado. Sebastian olhou para a mão estendida de Larissa. Por um momento. Pareceu que ia pegá-la. Por um momento, o menino que cuidava da irmã pequena no hospital voltou a aparecer em seus olhos. Mas então, o som dos helicópteros da polícia se intensificou. Vozes de megafone exigiam sua rendição. A realidade de sua situação voltou com força total. Não, ele disse recuando. Não posso, já foi longe demais. Sebastian, não faça isso, Larissa implorou.
Cuide das crianças, ele disse, olhando uma última vez para os sobrinhos que nunca conheceu direito. E Larissa, obrigado por nunca ter desistido de mim, mesmo quando eu desisti de mim mesmo, antes que alguém pudesse impedi-lo. Sebastian correu em direção ao parapeito e pulou. Não! Larissa gritou, correndo atrás dele, mas era tarde demais. Sebastian Moreira desapareceu na escuridão. Levado pelos ventos da virada do ano, Larissa se debruçou sobre o parapeito, soluçando incontrolavelmente. Meu irmão pequeno. Rodrigo a abraçou por trás. E logo Eduardo e Valentina também se juntaram ao abraço. Fernanda e Camila ficaram um pouco afastadas. Respeitando aquele momento de luto, ele escolheu. Rodrigo sussurrou no ouvido de Larissa. No final, ele escolheu. Mas eu falhei com ele, falhei como irmã. Não falhou, Eduardo disse, abraçando a mãe. Você tentou salvá-lo, isso que importa. Eduardo tem razão. Valentina acrescentou, surpresa com sua própria generosidade. Você arriscou tudo por nós. Isso é o que uma mãe faz. Larissa olhou para Valentina através das lágrimas. Valentina, eu sei que não tenho direito de pedir seu perdão. Eu casei com seu pai, criei Eduardo. Ocupei o lugar que deveria ser da sua mãe. Não. Valentina balançou a cabeça. Você não ocupou o lugar de ninguém. Você criou um lugar novo, um lugar seu. A menina hesitou, depois continuou. E se vocês quiserem, eu gostaria de aprender a chamar você de mãe também. Ou tia, ou Larissa, tanto faz. Só quero fazer parte desta família. Foi a vez de Fernanda chorar. Sua filha, que havia crescido sem família, estava escolhendo perdoar e incluir, em vez de excluir e ressentir. E eu? Fernanda perguntou timidamente. Ainda há lugar para mim nesta família maluca. Rodrigo se virou para ela, seus olhos ainda úmidos pelas lágrimas. Fernanda, você é a mãe das minhas filhas. Filhas. Valentina e Eduardo. Porque se Eduardo quer Valentina como irmã, e Valentina quer Larissa como mãe, e Larissa me tem como marido, então todos nós somos família, de um jeito estranho, confuso, mas somos. Eduardo bateu palmas. Igual nos filmes, a família grande e complicada que no final fica junta. Não vai ser fácil, Larissa disse, enxugando os olhos. Vamos ter que aprender a viver juntos, a dividir, a perdoar. Mas vamos tentar, Fernanda completou. Pelos meninos, por nós, por Sebastian também, que no final nos ensinou que família é a única coisa que realmente importa. Camila, que havia observado tudo em silêncio, finalmente falou. Posso ficar com vocês também. Não tenho para onde ir. Claro que pode, Eduardo exclamou. Você é tia da Valentina, então é nossa tia também. E assim, no terraço de um hotel em Copacabana, enquanto os últimos fogos de artifício do Ano Novo explodiam no céu, uma família improvável se formou sobre as cinzas da tragédia e da redenção. Mas ainda havia uma última surpresa esperando por eles. 6 meses depois, o primeiro raio de sol do dia pintava a praia de Copacabana de dourado. Quando Fernanda abriu os olhos, através da janela do apartamento que agora dividia com Rodrigo, podia ver Eduardo e Valentina correndo na areia, construindo castelos enquanto Camila os observava de uma cadeira de praia, finalmente em paz depois de tantos anos de cativeiro. Bom dia, Rodrigo sussurrou, beijando sua nuca. Como dormiu? Melhor. Fernanda sorriu, se virando para encará-lo. Ainda tenho pesadelos às vezes, mas estão diminuindo. O tempo cura tudo, ou quase tudo. Rodrigo sabia que ela estava pensando em Larissa. 3 meses após aquela noite terrível no hotel, Larissa havia sido encontrada em seu apartamento, vítima de um aneurisma cerebral. Os médicos disseram que era algo que vinha se desenvolvendo há anos, agravado pelo estresse extremo dos últimos meses. Ela havia morrido dormindo, em paz, deixando uma carta para cada membro da família. Ela sabia. Fernanda continuou, tocando a aliança simples que agora usava, a mesma que Larissa havia deixado para ela em testamento. Na carta que me escreveu, ela sabia que ia morrer em breve. Por isso fez questão de nos unir, de perdoar tudo, de construir essa família. Larissa sempre foi sábia.
Rodrigo concordou, beijando a testa de Fernanda. Mesmo quando estava sendo manipulada pelo Sebastian, ela enxergava além do óbvio. Sinto falta dela. É estranho sentir falta de alguém que deveria ser minha rival. Não eram rivais. Vocês amavam a mesma pessoa, mas cada uma no seu tempo, do seu jeito. Rodrigo se levantou, colocando uma camiseta. E ela conseguiu o que sempre quis. Uma família unida, mesmo depois da morte dela. Desceram para a cozinha, onde Dolores já preparava o café da manhã. A empregada havia se tornado praticamente um membro da família, especialmente depois de tudo que passaram juntos. As crianças já desceram há 1 hora. Dolores informou, servindo café fumegante. Eduardo disse que hoje é o dia especial da Valentina. Fernanda sorriu. Era verdade. Naquele dia, oficialmente, Valentina seria adotada por Rodrigo, legalizando uma situação que já existia no coração há meses. Não que isso mudasse alguma coisa na prática. A menina já dormia no quarto ao lado do de Eduardo, já chamava Rodrigo de pai e já tinha seu lugar garantido em tudo. E a surpresa? Rodrigo perguntou. Está pronta? Camila ajudou a organizar tudo ontem à noite. A surpresa era o Centro de Apoio Larissa Moreira, que seria inaugurado naquele mesmo dia. Rodrigo havia transformado um de seus hotéis em um centro de reabilitação para vítimas de sequestro e suas famílias. Era uma forma de honrar a memória de Larissa e dar propósito a toda a dor que haviam passado. Camila seria a diretora do centro. Nos últimos meses, ela havia se recuperado fisicamente e emocionalmente, encontrando na ajuda a outras vítimas um sentido para os anos perdidos. Sua experiência, por mais dolorosa que fosse, agora servia para guiar outras pessoas no caminho da cura. Bom dia, família. Eduardo entrou correndo. Com os cabelos bagunçados e cheio de areia, Valentina encontrou uma concha gigante, vem ver. Primeiro o banho, jovem. Fernanda riu, barrando a passagem dele. Você está mais areia que gente. Ah, Mamãe Fernanda. Eduardo fez biquinho. Mamãe Fernanda, o título havia surgido naturalmente, uma forma que Eduardo encontrou de distinguir entre ela e a memória de Larissa, que sempre seria Mamãe Larissa em seu coração. Fernanda havia aceito o título com gratidão. Não substituía ninguém, apenas adicionava amor. Nada de banho agora. E chame Valentina também. Tá bom. Eduardo correu escada acima gritando. Valentina, hora do banho. Ele cresce rápido demais, Rodrigo observou. Todos eles crescem. Valentina já está falando em fazer faculdade de medicina. Quer ajudar crianças como a tia Camila vai ajudar adultos. E você? Já decidiu o que quer fazer. Fernanda havia largado completamente o trabalho de coleta de informações que fazia para Sebastian. Nos últimos meses, estava experimentando coisas novas, tentando descobrir quem realmente era quando não estava sobrevivendo ou protegendo alguém. Pensei em trabalhar com Camila no centro, não como diretora, mas, sei lá, ajudando nas atividades com as crianças. Acho que entendo o que elas passam. Seria perfeito. Rodrigo, sim, você está feliz? De verdade, porque sei que isso tudo é complicado. E você poderia ter uma vida mais simples. Rodrigo a interrompeu com um beijo suave. Fernanda, eu passei 12 anos achando que tinha perdido o amor da minha vida. Descobri que não só você estava viva, como também me deu uma filha incrível. Ganhei Camila como cunhada. Mantenho Eduardo como filho. E ainda tenho as memórias boas da Larissa, como eu poderia não estar feliz. Mas é tanta gente para amar, tanta responsabilidade. O coração não tem limite de espaço. Aprendi isso com Larissa. Rodrigo segurou as mãos dela. Ela me ensinou que é possível amar uma pessoa morta e uma pessoa viva ao mesmo tempo, sem que isso diminua nenhum dos dois amores. Valentina apareceu na cozinha, já de banho tomado e cabelos penteados. Aos 12 anos, estava se tornando uma moça bonita, mas mantinha a seriedade e a inteligência que sempre a caracterizaram. Pai, ela disse, e o coração de Rodrigo ainda se acelerava toda vez que ouvia essa palavra. Posso conversar com você? Claro, minha filha. Eles se sentaram na varanda, com vista para a praia onde Camila agora caminhava sozinha, aproveitando a liberdade que ainda parecia um milagre depois de tantos anos de cativeiro. Hoje é o dia da adoção oficial. Valentina começou. Você está nervosa.
Um pouco. Não porque não quero ser sua filha oficialmente. Ela se apressou a esclarecer. Mas porque... é estranho. Durante 11 anos, sonhei com esse momento. E agora que chegou, não sei bem como me sentir. Como assim? É que... eu já me sinto sua filha. Já me sinto parte desta família. O papel é só um detalhe, né? Valentina brincou com a pulseira que Larissa havia deixado para ela. Mas ao mesmo tempo, é como se fosse um novo começo oficial. É exatamente isso. Um novo começo. Pai. Sim. Você acha que a mãe Larissa estaria feliz com a gente? Rodrigo olhou para o céu azul, onde algumas nuvens brancas flutuavam preguiçosamente. Tenho certeza absoluta. Ela sempre disse que família não é só sangue. É também escolha. E vocês todas se escolheram. Mesmo eu escolhendo dividir você com a mamãe Fernanda, mesmo a mamãe Fernanda aceitando dividir o Eduardo comigo, mesmo eu aceitando que a mãe Larissa sempre vai ser especial no coração de todo mundo. Especialmente por isso. Rodrigo abraçou a filha. Larissa sempre acreditou que o amor multiplica em vez de dividir. E vocês estão provando que ela estava certa. Eduardo apareceu na varanda, agora limpo e arrumado. Posso participar da conversa séria. Claro. Valentina fez espaço para ele no banco. Estava pensando. Eduardo disse com a seriedade cômica dos 8 anos. Que nossa família é meio maluca, né? Por quê? Rodrigo perguntou. Porque a Valentina tem 2 mães. Eu tenho 2 mães também. Você tem uma esposa e uma ex-esposa que são amigas. A tia Camila é irmã da mãe Fernanda. E também era cunhada da mãe Larissa. É confuso. Valentina riu. Quando você explica assim é mesmo confuso. Mas sabe o que não é confuso? Eduardo continuou. Que todo mundo se ama. Isso é simples. Eduardo tem razão. Rodrigo concordou. No final só isso importa. Às 10 da manhã, estavam todos no fórum para a oficialização da adoção. Valentina usava um vestido azul que Fernanda havia comprado especialmente para a ocasião e segurava a mão de Eduardo com uma força que demonstrava seu nervosismo. Valentina Santana. O juiz pronunciou o nome oficialmente pela primeira vez, como soa. Soa como lar. Ela respondeu, fazendo todos na sala sorrirem. Às 2 da tarde, foi a vez da inauguração do Centro Larissa Moreira. Dezenas de pessoas estavam presentes. Funcionários dos hotéis, autoridades, representantes de ONGs e, principalmente, famílias que haviam passado por situações similares a deles. Camila cortou a fita vermelha com lágrimas nos olhos. Este centro, ela disse no pequeno discurso, é prova de que é possível transformar dor em propósito, trauma em força e solidão em família. Eduardo e Valentina correram pelo centro, explorando as salas de terapia, a biblioteca, as áreas de convivência. Era um lugar bonito, acolhedor, onde outras famílias poderiam se reconstruir como eles haviam se reconstruído. Olha, Eduardo gritou, encontrando uma placa pequena em uma das salas. Sala Fernanda e Rodrigo, primeiros amores. E aqui, Valentina apontou para outra porta. Sala Eduardo, novos começos. E essa? Eduardo encontrou mais uma. Sala Valentina, sonhos realizados. Havia também a Sala Camila, liberdade, e no centro de tudo, a Sala Larissa, amor eterno. Ela faria questão que seu nome fosse o último. Fernanda comentou, passando o braço pelos ombros de Rodrigo. E que fosse sobre amor eterno. Ele concordou. No final do dia, quando voltaram para casa, encontraram uma última surpresa. Dolores havia preparado um jantar especial na varanda. Com vista para o mar, havia velas, flores e uma música suave tocando. O que é isso? Fernanda perguntou. Uma comemoração. Dolores explicou. Para a família oficial. Sentaram-se todos ao redor da mesa. Rodrigo, Fernanda, Eduardo, Valentina e Camila, 5 pessoas que o destino havia separado e unido de formas inimagináveis. Posso fazer um brinde? Eduardo pediu, erguendo seu copo de suco. Claro, todos concordaram. A mãe Larissa, que nos ensinou que família é escolha. A mamãe Fernanda, que nunca desistiu de amar. Ao papai, que tem coração grande o suficiente para todos nós. A Valentina, minha irmã de verdade. E a tia Camila, que é forte como uma guerreira. E a você, Eduardo,
Valentina acrescentou, que nos ensinou que criança pode ser herói também. A nossa família maluca, Fernanda completou. A nossa família perfeita, Rodrigo corrigiu. Brindaram enquanto o sol se punha sobre Copacabana, pintando o céu de rosa e laranja. Lá embaixo, as ondas quebravam na areia com o som eterno do mar, testemunha silenciosa de um amor que havia sobrevivido à morte, ao tempo e a todas as tentativas de destruição. Era um novo amanhecer para todos eles, e pela primeira vez em mais de uma década, o futuro parecia cheio de possibilidades infinitas.